E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui ó, eu vou ensinar você a classificar tabelas utilizando o VBA, tá? É um vídeo bem completo. No final eu ainda vou ensinar você a como utilizar a estrutura with, tá? Em alguns casos essa estrutura ela acaba sendo bastante útil, tá? Então vamos lá, eu tenho aqui um exemplo, eu vou utilizar como exemplo, na verdade, uma tabela de campeonato, tá? É um bom exemplo, é uma boa tabela porque ela possui várias colunas que possuem números e possui uma coluna aqui também que possui valores de texto, né? Que a gente vai utilizar também para exemplo. Então eu vou acessar o VBA. Aqui dentro do VBA eu vou criar uma macro chamada classificar. Então sub classificar. A primeira coisa que eu faço quando eu vou classificar uma tabela é limpar as classificações que já existem, que previamente podem existir, tá? Para que as classificações, os critérios, eles não fiquem se acumulando. Então, para fazer isso, eu vou colocar aqui o nome da planilha. Repare que essa planilha, ela se chama planilha 1, tá? Eu vou utilizar o nome que está fora dos parênteses, que é o codename da planilha. Então, planilha 1, ponto sort, que é a propriedade de classificação, ponto sort fields, que é uma outra propriedade que indica os campos que eu quero classificar, ponto clear, tá? Eu vou puxar o método clear. Essa instrução ela vai limpar as classificações que já existem. Ok, agora eu preciso de um outro parâmetro que é qual é a tabela que eu quero classificar. Nesse caso eu quero classificar essa tabela aqui, ó. Então eu vou declarar uma variável que vai representar essa minha tabela. Essa variável eu vou nomeá-la como tabela, do tipo range, ou seja, é um objeto range, é um objeto que representa um intervalo de células, tá? E eu vou dizer que essa tabela, eu vou atribuir a essa tabela o intervalo que está associado à célula C2. Se eu clicar em C2 e der um Ctrl T, ele vai pegar toda a minha tabela. Então é isso que eu vou fazer aqui, ó. Range C2 ponto current region, tá? Esse current region é quando eu clico aqui em C2 e aperto o Ctrl T ou Ctrl asterisco também, tá? Aqui eu apertei a tecla errada. Ok. Então eu tenho aqui a minha tabela. Se eu escrever aqui, ó, tabela.select, por exemplo, e executar esse código, ele já vai selecionar toda a minha tabela. Ou se eu escrever aqui, ó, por exemplo, tabela.columns1.select, ele vai selecionar apenas a primeira coluna da minha tabela, tá? Esse parâmetro aqui, ó, ele é importante. Bom, agora que eu já limpei a classificação anterior e já atribuí a variável tabela ao intervalo, agora que eu tenho uma tabela para classificar, eu vou começar a adicionar critérios de classificação. Então, para um primeiro exemplo, eu quero inicialmente classificar a primeira coluna da minha tabela em ordem alfabética, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, sempre o nome da planilha. Planilha 1.sort fields, tá? Esse parâmetro aqui, ó, essa instrução aqui, ó, ela meio que vai se repetir nas próximas linhas. Ponto add, agora eu vou trazer o método add, tá? Eu vou adicionar o primeiro critério. Nesse caso, esse método ele possui alguns parâmetros, dos quais 3 parâmetros são importantes para a gente. O primeiro parâmetro ele é um parâmetro obrigatório chamado key as range. Esse key as range, esse key, na verdade, ele é uma célula, tá? Ele está perguntando para mim qual é a coluna que eu quero classificar. Nesse caso, eu quero classificar a primeira coluna. Eu posso colocar aqui em key as range qualquer célula dessa coluna, ou posso colocar a própria coluna. Eu vou fazer assim, tabela.columns1, tá? .columns1. Ou seja, eu estou dizendo para o Excel que o primeiro parâmetro que eu quero classificar é a coluna 1, tá? Eu quero classificar com base na coluna 1, vírgula. O segundo parâmetro do método add é sortOn. Esse sortOn, ele pergunta para mim, eu quero classificar com base no quê? Eu vou escrever aqui, eu quero classificar com base nos valores. Então, Excel, sortOn, repare que tem algumas opções aqui, ó, sortOn values. Olhando assim, parece que é meio óbvio que eu quero classificar com base em valores, porém, eu posso classificar uma tabela com base na cor
da célula ou na cor da fonte também, tá? Então é por isso que ele pergunta para mim com base no que? Por padrão, e geralmente, na maioria dos casos, a gente classifica a tabela com base no valor que está escrito, tá? Depois eu mostro para você um exemplo onde a gente vai classificar a tabela com base nas cores, tá? Mas isso é para depois. Bom, então aqui eu vou colocar que eu quero classificar com base nos valores. Eu vou apertar a vírgula, o terceiro parâmetro, order, pergunta se eu quero classificar do maior para o menor ou do menor para o maior. Como eu quero classificar em ordem alfabética, eu quero classificar então do menor para o maior. Então eu vou escrever Excel ascending, tá? Eu tenho dois parâmetros, o ascending, que é o menor para o maior, e o descending, que é do maior para o menor, que eu vou explicar depois, que eu vou demonstrar depois, tá? Ok, aqui, ó, esse comando aqui, ó, é um critério de classificação, tá? Então aqui, ó, critérios de classificação. Vou até botar aqui um comentário, tá? Então eu adicionei um critério. Eu quero classificar essa coluna em ordem alfabética. Eu posso ir adicionando mais critérios se eu quiser. Vou fazer isso depois. Vou executar esse primeiro exemplo aqui, ó. Depois que eu adiciono critérios, eu vou seguir agora sempre um passo a passo, como se fosse um ritual que sempre vai se repetir. Planilha 1, ponto, sort, ponto, eu vou puxar aqui, ó, o parâmetro, o método setRange. O que esse setRange significa? Ele pergunta para mim qual é a tabela que eu quero classificar, qual é o intervalo de células que eu quero classificar. Repare que até agora eu não fiz referência à minha tabela, eu apenas coloquei planilha 1 e planilha 1. É nesse momento que eu vou dizer para o Excel que eu quero classificar esse intervalo aqui, ó, tá? Então aqui, ó, em setRange eu vou colocar a variável tabela, tá? Que representa aquele nosso intervalo. Depois, planilha 1, ponto, sort, ponto, header. Esse parâmetro aqui ele é importante também. Ele pergunta para mim se a minha tabela, se o meu intervalo, ele possui um cabeçalho. Isso é um parâmetro importante para ele não colocar o cabeçalho no mesmo pacote dos registros e classificar junto, tá? Eu vou te mostrar depois um exemplo em que isso pode acontecer. Nesse caso, a minha tabela possui um cabeçalho. Então, eu vou colocar igual Excel yes, tá? Excel yes. E por último, eu vou efetivamente classificar a tabela através do método apply. Então, planilha, ponto, aqui, ó, ponto sort, ponto apply. Esse método aqui, ele vai classificar a tabela, tá? Então, se eu clicar, repare que eu tenho essa configuração, se eu clicar no botão executar, ele vai classificar minha tabela em ordem alfabética, ok? Então ele já classificou. Agora, se eu alterar um parâmetro aqui, ó, por exemplo, Excel descending e executar, ele vai classificar em ordem decrescente, ok? Outro ponto é o seguinte, se aqui no sort header eu colocar como, por exemplo, Excel no, se eu falar que a minha tabela não possui um cabeçalho e executar, ele vai classificar como se o cabeçalho não existisse. Tanto é que ele vai jogar o cabeçalho aqui para o meio, tá? Então por isso que é importante aquele parâmetro. Eu vou arrumar isso daqui, botar aqui os dados onde eles estavam e colocar o meu cabeçalho no lugar, tá? Eu vou só arrumar aqui para Excel yes, tá? Repare que muitas constantes no Excel elas começam com a sigla Excel, tá? XL, que significa Excel. No começo, o Excel, quando ele foi lançado, ele era chamado de Excel e era representado pelas siglas XL, tá? Por isso que as constantes elas começam com Excel. Isso é só uma curiosidade. Eu havia dito que eu posso classificar com base em cores também, tá? Repare que eu vou clicar sobre o Grêmio, por exemplo, e vou colocar uma cor sobre ele. Eu vou colocar um fundo, digamos, vermelho. Eu coloquei um fundo vermelho. E aqui no parâmetro, nesse parâmetro aqui, ó, sort on values, eu vou colocar Excel sort on cell color, tá? Então eu estou falando para o Excel, eu quero que você classifique com base na cor da célula. Se eu clicar nesse botão, ele vai colocar o Grêmio aqui em cima, tá? Porque ele está classificando com base na cor e não mais com base no valor. Vou clicar sobre o CSA e eu vou colocar uma outra cor sobre ele, por exemplo, essa cor aqui.
e vou clicar para executar a macro aqui, ó. Ele vai fazer a mesma coisa, ele vai classificando com base em cores, tá? Apenas para título de curiosidade. Eu vou alterar esse parâmetro para Excel sort on values, que é o mais importante, classificar com base nos valores, tá? Eu vou executar e vai voltar aqui em ordem alfabética. Agora, outro ponto importante. Digamos que eu não quero mais classificar com base em ordem alfabética, eu quero classificar com base no número de pontos que a equipe tem. Então eu vou só arrumar aqui eu vou tirar essas cores. Então repare que a segunda coluna da minha tabela é a coluna de pontos, tá? Então eu quero classificar esses times com base na quantidade de pontos que eles têm. Quem tem mais pontos fica em primeiro. Então o primeiro parâmetro aqui, ó, em critérios não vai mais ser a coluna 1, vai ser a coluna 2, porque a coluna 2 é a coluna dos pontos. Eu vou continuar classificando em valores, pelos valores, e vou classificar do maior para o menor, ou seja, Excel descending, tá? Quando eu executo essa macro, ele vai organizar a minha tabela agora com o critério sendo o número de pontos. Então quem tem mais pontos, o internacional, ele fica em primeiro, tá? Lembrando que esses dados aqui, eles são todos aleatórios. Eu utilizei uma fórmula aleatório entre e joguei os dados aqui, tá? Então você pode fazer conta, não vai fazer nenhum sentido as contas, os pontos, tá? É só para título de exemplo mesmo. Ok, agora repare que eu classifiquei em número de pontos. Vasco, Chapecoense, eles têm a mesma quantidade de pontos, que é 85. Eu vou colocar que o Vasco tem menos vitória que a Chapecoense. Repare que nesse caso, ambos esses times aqui, eles possuem a mesma quantidade de pontos, porém a Chapecoense tem 15 pontos e 15 vitórias, aliás, e o Vasco tem 0. Eu quero colocar um segundo parâmetro. Eu quero que, se o primeiro parâmetro der empate, eu quero que ele pegue o próximo. E o próximo eu vou definir que é o número de vitórias, tá? Como é que eu faço isso? Como é que eu acrescento um parâmetro na minha macro? É só eu repetir esse mesmo código aqui, ó. Então, planilha 1, .sort fields, .add. Eu vou adicionar um novo critério. Nesse caso, o critério é o número de vitórias. E o número de vitórias é 1, 2, 3, 4. É a quarta coluna. Então eu vou clicar, eu vou escrever aqui, ó, tabela.columns 4. Tá? Então o primeiro parâmetro é a coluna 2, pontos. O segundo parâmetro é a coluna 4. Vírgula. Sort on values também. Então Excel sort on sort on values, tá? E o último parâmetro, order, eu quero classificar do maior para o menor. Então quem tem mais vitórias fica em primeiro. Então Excel descending, tá? Então eu adicionei um novo parâmetro na minha tabela. Eu vou selecionar aqui, ó, Vasco e Chapecoense e vou executar. Eles deverão inverter a ordem. Eu vou clicar no botão. Repare que o Chapecoense ficou em primeiro agora, tá? Embora tenha o mesmo número de pontos, ele tem mais vitórias que o Vasco, tá? Vamos acrescentar um novo parâmetro. Repare que Vasco e Atlético agora, ambos possuem o mesmo número de pontos e o mesmo número de vitórias, tá? Eu quero adicionar um próximo parâmetro que seja o número de cartões amarelo. Então veja que nesse caso o Atlético Mineiro tem menos cartões que o Vasco. E nesse caso, quem tem menos cartões fica em primeiro. Eu quero classificar na ordem inversa, tá? Então eu vou adicionar um novo critério. Essa coluna de cartão amarelo é a coluna 10, tá? Então eu vou adicionar um novo critério, um novo parâmetro, com base na coluna 10. Então planilha 1, .sort fields, .add, tá? Vou adicionar um novo parâmetro. Tabela.columns 10, tá? Vírgula. O próximo parâmetro é Excel sort on values, é sempre o mesmo. E o último parâmetro eu quero classificar do menor para o maior. Então quem tem menos cartão fica em primeiro. Então Excel ascending, tá?
Então, eu vou executar essa macro, eu vou selecionar aqui ó, o Vasco e o Atlético, e eles deverão inverter a ordem também. Eu vou clicar aqui, vou clicar nesse botão para executar. Ele colocou o Atlético em primeiro, tá? Então, primeiro classifica em pontos. Caso dê empate, ele classifica em número de vitórias. Caso dê empate, ele classifica por cartão, tá? E assim eu posso ir inserindo quantos critérios eu quiser, tá? Então, essa é uma forma de você classificar tabelas utilizando o VBA. Repare que ele é bem simples. Agora, eu quero mostrar um outro detalhe para você, que é a estrutura which. Quando eu tenho um código, eu vou comentar esse bloco aqui inteiro. Quando eu tenho um código que muitas propriedades assim, elas se repetem durante todas as instruções, eu posso otimizar isso, tá? Eu posso sintetizar isso através da estrutura which. Então eu vou escrever aqui ó, which, tá? Which, e eu vou escrever planilha 1, olha lá, planilha 1 ponto sort, tá? Eu escrevi planilha 1.sort e vou dar um enter e vou fechar com end which. Agora, o que acontece, por exemplo, se eu apertar o ponto? Eu apertei o ponto, ele vai trazer para mim todas as propriedades que pertencem à propriedade sort, tá? Mas se eu vier aqui dentro da estrutura which e apertar o ponto, ele vai trazer para mim exatamente as mesmas propriedades, tá? Então, dentro da estrutura which, eu tenho, quando eu aperto o ponto, eu tenho as mesmas propriedades do que está escrito aqui em cima, tá? Ou seja, nesse caso, eu não preciso escrever toda vez essa mesma instrução, basta que eu aperte o ponto. Então, ponto, eu continuo. Repare, eu quero fazer isso daqui, ó. Eu quero copiar exatamente essa primeira instrução aqui, ó. A primeira parte eu já tenho. Então, ponto, sort fields, tá? Sort fields, ponto, add, tá? E aqui eu vou colocar tabela 1, aí que eu só vou copiar o que já está aqui, ó. Então, Ctrl C, eu colo aqui, tá? Aí eu dou Enter. Aqui é a mesma coisa, ponto sort, ponto add, eu colo, tá? Aqui é a coluna 3 agora. Aliás, coluna 4, tá? Por fim, ponto sort, ponto add, tá? E eu colo de novo. Agora é a coluna 10. E aqui eu tenho do menor para o maior. Excel ascending, tá? Aqui embaixo eu posso continuar. Eu tenho mais 3 instruções que começam com planilha 1.sort. Aqui ele continua com set range. Então aqui, ó, ponto set range, tá? Espaço, tabela, ponto header, igual Excel yes, e ponto apply, tá? Ponto apply. Então todo esse código aqui, ó, ele pode ser reduzido a apenas esse aqui, ó, tá? Utilizando a estrutura which. Eu poderia ainda pegar esses sort fields que se repete e colocar aqui em cima ainda, tá? Aí eu teria que tirar esses 3 aqui de dentro. Ok. Ele funciona exatamente da mesma forma, eu executo e ele vai funcionar. Digamos agora que eu coloque a posição aqui, ó. Posição. A posição. Eu vou colocar aqui, ó. Antes eu só vou embaralhar essa minha tabela para ela não ficar assim. Vou classificar em ordem alfabética de novo. Aqui eu vou colocar coluna 1. Coluna 1. Vou comentar esses blocos aqui, ó, tá? Eu vou só classificar em ordem alfabética para poder embaralhar novamente, tá? Tá em ordem alfabética, do maior para o menor. E vou colocar aqui, ó, digamos, a posição da equipe, tá? Posição. 1, 2, 3 e assim por diante, até a posição número 20, tá? Até a última posição aqui, ó. Ok, agora eu vou executar o código como ele já estava. Eu vou tirar esses comentários daqui, colocar aqui, ó, o número 2, que é, aliás, agora é o 3, né? Aliás, o 2, estava os 2, vai continuar o 2. Quando eu executar essa macro, ele vai classificar, aqui é 3, coluna 3, que é o número de pontos, ok. Quando eu executar essa macro, ele vai classificar por pontos. Porém, ele vai embaralhar tudo as posições, tá? Porque ele pega essa coluna e considera como parte da tabela, o que não está errado, tá?
isso é um problema. Então, se eu quiser classificar uma tabela, mas se eu quiser manter essa coluna fixa, eu simplesmente tiro essa coluna da minha tabela, da variável que representa a minha tabela, tá? Então a variável que representa a minha tabela, ela é essa aqui, ó, tá? Tudo que está associado à célula C2. Se eu dar um Ctrl T, ele vai pegar também a célula B. Eu quero que a tabela seja apenas de C até M22, tá? Então aqui eu vou colocar um intervalo fixo, C2, 2 pontos M22. Agora a minha tabela, ela é apenas isso daqui, ó, tá? Eu fixei como sendo isso daqui. Independente se exista ou não uma coluna do lado, ela não vai mais ser considerada na minha tabela, tá? Então aqui eu vou colocar de novo coluna 2, porque agora o ponto é a coluna 2. Quando eu executo aqui, ele classifica. Ah, tá, eu tenho que tirar esse current region daqui, tá? Senão não adianta nada. Deixa eu botar aqui de novo. 1, 2 e assim por diante. Agora sim, eu tenho uma coluna, uma tabela que ela está fixa nesse intervalo. Quando eu classifico, ele classifica a minha tabela e não mais é interferido pela coluna que eu denominei como sendo posição, tá? Então essa aqui é uma forma bem simples, né, de você classificar tabelas aqui no VBA, tá? Essa planilha aqui, pessoal, eu vou deixar ela disponível para você baixar lá no Telegram, tá? Então se você não se inscreveu, se não faz parte do grupo, aqui embaixo na descrição tem o link, você clica aqui, que a planilha vai estar lá para vocês baixarem, tá? Se você gostou desse vídeo aqui, ó, clica no like, compartilha com seus amigos e se inscreve aqui no canal. Aperta o sino também para você ser notificado sempre que eu postar conteúdo aqui no canal, ok?